Nos episódios anteriores, iniciamos uma jornada para responder a uma grande pergunta: como a química consegue controlar a quantidade de substâncias dissolvidas e por que isso é tão importante para medicamentos, alimentos e processos industriais? Primeiro, descobrimos o que são soluções, soluto e solvente. Depois, aprendemos que existe um limite para a quantidade de soluto que pode permanecer dissolvida em determinadas condições. Agora chegou o momento de compreender como os químicos expressam, calculam e modificam a quantidade de soluto presente em uma solução. Hoje vamos completar a resposta para a grande pergunta do nosso módulo. Vamos iniciar com algumas perguntas. Como um laboratório consegue preparar um medicamento com a mesma composição em milhares de frascos? Como a indústria garante que 2 garrafas de refrigerante produzidas em dias diferentes tenham o mesmo sabor? E como o soro fisiológico consegue apresentar exatamente 0,9% de cloreto de sódio? A resposta está em um conceito fundamental: a concentração das soluções. Neste episódio você vai aprender como expressamos a concentração, como diluímos uma solução, o que acontece quando misturamos soluções e como podemos determinar a concentração desconhecida por meio da titulação. Ao final deste episódio, você será capaz de diferenciar solubilidade e concentração, calcular a concentração em quantidade de matéria, compreender o título em massa, volume e porcentagem, explicar o que acontece durante uma diluição e resolver problemas simples de mistura de soluções, além de compreender o princípio de uma titulação. Primeiro, como expressamos a concentração? Antes de começar os cálculos, precisamos diferenciar 2 conceitos que os estudantes confundem bastante: solubilidade e concentração. A solubilidade indica a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvida em determinada quantidade de solvente em condições específicas de temperatura e pressão. A concentração, por outro lado, informa quanto soluto está efetivamente presente em determinada quantidade de solução. Portanto, uma solução pode ser pouco concentrada ou muito concentrada, sem necessariamente estar saturada. A solubilidade estabelece um limite e a concentração informa a composição real da solução. No episódio anterior, estudamos a concentração em massa e hoje vamos conhecer outras formas de expressar a concentração de uma solução. Vamos começar pelo título. O título representa a razão entre a quantidade de soluto e a quantidade total da solução. Ele pode ser expresso em massa, em volume ou em combinação entre massa e volume. Primeiro, vamos para o título em massa, que relaciona massa-massa. Título é igual à massa do soluto dividido pela massa da solução. Como a massa da solução corresponde à soma das massas do soluto e do solvente, teremos massa da solução igual à massa do soluto mais a massa do solvente. Por exemplo, uma solução contém 20 gramas de sal e 180 gramas de água. Calcule o título dessa solução. Primeiro, vamos calcular a massa total da solução. Logo, a massa da solução é igual à massa do soluto, 20 gramas, mais a massa do solvente, que é 180 gramas. Logo, a massa da solução é 200 gramas. Logo, o título em massa será massa do soluto, 20 gramas, dividido pela massa da solução, 200 gramas. 20 dividido por 200 é igual a 0,10. Observe que o título em massa ele é um número adimensional, ou seja, não tem unidade de medida. Portanto, é muito comum expressar o título em porcentagem. Para isso, basta multiplicar o valor encontrado por 100. 0,10 vezes 100 é igual a 10%. Portanto,
Trata-se de uma solução com 10% em massa de sal. E como podemos interpretar este valor? Uma solução a 10% em massa contém 10 gramas de soluto em cada 100 gramas de solução. Agora o título em volume. Para o título em volume, a gente calcula de forma semelhante ao título em massa. Nesse caso, o título em volume é igual ao volume do soluto dividido pelo volume da solução. Vale ressaltar que o volume da solução normalmente já vem fornecido nas questões, pois o volume da solução é diferente da soma dos volumes do soluto e do solvente devido às forças intermoleculares. Para exemplificar o título em volume, vamos considerar o álcool 70 graus GL, que significa dizer graus Gay-Lussac, que é a relação volume-volume. Então isso significa que nesse álcool contém 70 ml de etanol em cada 100 ml de solução. Agora, porcentagem massa por volume. Em algumas situações, relacionamos a massa do soluto com o volume da solução. É o caso do soro fisiológico a 0,9%. Isso significa que existe aproximadamente 0,9 gramas de NaCl em cada 100 ml de solução. Logo, em 1 litro, que corresponde a 1000 ml, teremos 9 gramas de NaCl por litro. Esse exemplo será explorado com mais profundidade no nosso próximo Conexão Descomplicada. Agora, vamos conhecer a concentração mais utilizada na química, a concentração em quantidade de matéria. Em laboratórios, é muito comum trabalhar não apenas com a massa, mas com a quantidade de matéria medida em mol. Essa concentração é conhecida como concentração em quantidade de matéria, concentração molar ou molaridade. Os termos concentração molar ou molaridade eles já estão abandonados há muitos anos pela IUPAC. E como é que se calcula então a concentração em quantidade de matéria? Concentração é igual à quantidade de matéria do soluto em mol dividido pelo volume da solução em litros. Quando o problema fornece a massa do soluto, precisamos primeiro calcular a quantidade de matéria em mols desse soluto. E relembrando, quantidade de matéria é igual à massa do soluto dividido pela massa molar do soluto. Por exemplo, uma solução foi preparada utilizando 5,85 gramas de cloreto de sódio em volume final de 500 ml. Sabendo que a massa molar do NaCl é aproximadamente 58,5 gramas por mol, qual é a concentração em quantidade de matéria? Primeiro, calculamos a quantidade de matéria do soluto. Quantidade de matéria é igual a massa dividido pela massa molar. A massa do NaCl, 5,85 gramas, dividido pela sua massa molar, 58,5. Portanto, a quantidade de matéria é igual a 0,10 mol. Agora vamos converter o volume, que deve ser fornecido em litros. 500 ml corresponde a 0,5 litros. E agora aplicamos a expressão. Concentração é igual à quantidade de matéria do soluto, 0,10 mol, dividido pelo volume da solução, 0,5 litros. Portanto, a concentração é igual a 0,20 mol por litro. Isso significa dizer que essa solução apresenta, a cada 1 litro, 0,20 mol de cloreto de sódio. A continuação desse episódio está na parte 2.